Bom, a gente começa, então, o nosso encontro. E agradecer as palavras da Lucimar, né? Ela é sempre muito... como que eu posso dizer? Ela sempre enche a nossa bola no sentido de nos dar qualidades que a gente não tem, né? Ela disse que eu sou o pioneiro, mas, na verdade, eu dei o primeiro passo e eles que estão batendo o recorde aí dos 100 metros rasos, né? São eles que fazem acontecer. É um prazer estar participando com vocês desse encontro. A Lu também disse que eu não nomeei como uma aula, porque eu não tenho essa pretensão, né? Eu acho que realmente vai ser um bate-papo. Estar presente com uma turma é muito importante, porque essa vai ser minha primeira aula do ano, depois de mais de 20 anos em sala de aula. Esse ano eu tinha me dedicado à gestão, devido a tudo que vem acontecendo no mundo, né, e o tempo que a gente utiliza para conseguir conduzir a faculdade. Então, eu estou aí parado há 9 meses de aula, então é legal porque deu para sentir o frio na barriga, de preparar a aula ontem, acordar hoje mais cedo, fazer todas as atividades e, ao mesmo tempo, conseguir encaixar nas atividades que a gente tem, né, aqui na faculdade. Por exemplo, hoje nosso encontro acabará às 11, e às 11h01 eu tenho uma reunião com o conselho. Então, é desafio, mas de toda a carreira que eu tenho na educação desde 97, com certeza dar aula é a parte mais prazerosa, né? Aqui a gente decide no final se é uma aula, se é uma conversa, mas eu gostaria de colocar como um bate-papo. A gente vai tratar de uma metodologia ativa, né? Uma metodologia especial. Eu acho que ela é a mais difícil de ser aplicada em sala de aula, entre todas, né? Eu aplico metodologias há uns 5, 6 anos, com exceção desse que eu não estou em sala de aula, e tenho muito mais facilidade com estudo de caso, com aula invertida, com aprendizagem baseada em problema, mais projeto. Ela requer uma dedicação e tem uma complexidade maior, né? Agora, o que é interessante é que também, provavelmente, é a única que faz parte do nosso dia a dia, né? A gente vive de projetos. E por isso ela acaba sendo tão desafiadora, como que você traz a sua vida para dentro da sala de aula. E é isso que é o bate-papo que a gente vai tratar aqui nesse nosso encontro. Eu vou projetar a tela para vocês, tá? Para que a gente consiga estabelecer nosso contrato dessas 2 horas que a gente tem juntos, como a gente vai desenvolver essa nossa conversa. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês algo bem simples. Eu vou colocar lá no início. Eu acho que todos estão vendo. A gente vai falar novamente, então, sobre aprendizagem baseada em projeto. Eu gosto muito mais do nome em língua portuguesa, né? Eu acho que ele nos fortalece, principalmente porque no nosso país ser professor é um ato de resistência, né? A gente muitas vezes aí está remando contra a maré, contra políticas governamentais, contra expectativas externas, e aí falando como diretor e professor, né, remando contra posições institucionais, e a gente sabe do desafio. Queria estabelecer com vocês um pequeno contratinho, né, que é o que a gente vai discutir hoje. Vou tentar ser rápido para que a gente tenha tempo de colocar a mão na massa. Então, os tópicos de hoje, né? O primeiro deles aí é um pouco de blá, blá, blá. É tão importante, né? Na faculdade, o pessoal diz que eu ganho para contar histórias. É um pouco isso mesmo.
e colocar aí o contrato. O contrato é super importante, né, dentro de um ambiente educacional. Quando você entra dentro de uma sala de aula, existe ali um relacionamento, né, uma teia de relacionamentos que começa a acontecer. E, evidentemente, se não existe um contrato pré-estabelecido, a sinergia entre todos os agentes sociais ali acaba demorando mais para que algo seja criado. E esse algo, no final das contas, que interessa dentro da sala de aula, principalmente a construção do conhecimento, mas também um posicionamento, né? Um posicionamento ético, um posicionamento político, um posicionamento social. É um tema bem complexo e complicado, muitas vezes, de se falar em educação, mas a gente sabe que o professor não pode se esconder. O professor ele acaba não conseguindo ser parcial. Então, nesse contrato que eu queria estabelecer com vocês, como a gente não está presencialmente, né, eu não vou conseguir notar o tempo ou pelas expressões que vocês querem ou desejam falar, comentar, fazer algum tipo de pergunta, que a gente escreva no chat. Só falar, gostaria de falar. Só escrever, gostaria de falar, aí eu paro e a gente faz uma discussão, porque isso vai tornar a aula mais rica. E aí a gente abre a palavra para todo mundo. Uma outra coisa, dentro desse contrato, a gente também estabelece que pode ser falado sobre qualquer coisa, então não existe um tipo de limite aqui. Evidentemente que as regras sociais que a gente aplica dentro de uma sala de aula são diferentes do almoço familiar, são diferentes de um jogo de futebol, mas entre adultos, né, e pessoas que buscam construir o conhecimento, a gente só faz uma fila para que um não fale em cima do outro, mas está liberado para falar sobre qualquer assunto. Logo depois desse blá, 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 né, que eu vou começar daqui a pouquinho, agora que a gente está estabelecendo o contrato, vou falar também rápido sobre o papel do professor. Mais do que uma pós-graduação que busca teoria, né, o que a gente está tentando fazer aqui mesmo é criar uma gestão de sala de aula, de construir de forma conjunta essa gestão, talvez um dia encontrar uma gestão que realmente seja transformadora. Logo depois da gente discutir o papel do professor, a gente vai falar rapidamente aí sobre as ferramentas necessárias para que o professor consiga fazer essa gestão da sala de aula. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas e, na verdade, vai ser uma provocação mais do que uma exposição de conceitos. Depois a gente vai usar uma metodologia chamada ranqueamento, tá? Isso porque eu não vou autorizar aqui, porque eu não acredito que as metodologias ativas, elas sejam trabalhadas de forma estanque. Na verdade, é praticamente impossível que uma só se autossatisfaça. Então, a gente vai trabalhar aí um pouquinho com o ranqueamento. Depois a gente vai trabalhar a aprendizagem baseada em projeto de forma específica, mas não teórica, né? A teoria, ela vai acabar sendo conquistada através das leituras. No final do encontro, eu vou para uma reunião e, acabando a reunião, eu posto aí algum material teórico para vocês, que dê para entender os estudos que são realizados sobre isso. Aí vou mostrar um exemplo, porque muitas vezes a gente entra em contato com a metodologia, mas fica vago, porque a gente está falando principalmente de teoria e procedimentos, mas espera aí, cadê um projeto em si, né? Como é que esse projeto ele se observa na prática? E depois a gente vai fazer junto, que é o grande desafio, né? Geralmente a metodologia baseada em projetos, ela acaba identificando ali 10 aulas, 20 aulas, um semestre, e a gente vai tentar fazer aí em 40 minutos um projeto dentro desse encontro, tá? Então, o nosso caminho
de hoje é esse, o blá, blá, blá inicial, o papel do professor, as ferramentas necessárias, ranqueamento, aprendizagem baseada em projeto, mostrar um exemplo prático do que a gente faz e vamos fazer um junto. Tá? Então, dando sequência aqui, vocês podem me interromper a qualquer momento. E a gente vai por blá, blá, blá. Eu imagino, e sinto isso também, toda vez que eu me coloco como aluno, que a gente vai para um encontro pseudo-aula, né, determinado como aula, imaginando que a gente vai, a partir daquele momento, encontrar as verdades sobre determinado tema. Então, quando a gente vai lá, hoje tem um encontro com o professor Alessandro, ele vai nos mostrar o funcionamento da aprendizagem baseada em projetos. Então, nesses mais de 20 anos de carreira, o que eu acabei descobrindo, que isso não é verdade, né? Que a nossa expectativa, enquanto aluno e enquanto professor também, a gente vai falar disso, ela é muito diferente da realidade. Então, o que a gente vai fazer aqui, por isso que eu nomeei de bate-papo, é a minha interpretação a respeito de uma metodologia que, muito mais do que o ambiente de sala de aula, envolve aí a construção da nossa própria vida. Então, é simplesmente uma opinião, né? É simplesmente uma busca por uma interpretação de uma metodologia. E acredito que se todos aqui na aula começarem a usar, e se todos nesse bate-papo, teremos aí o número de participantes como o número de interpretações. Porque é assim que funciona qualquer coisa da qual entramos em contato, né? A nossa interpretação ela vai estar muito ligada com a nossa bagagem cultural, com a nossa formação, né? Tem um autor chamado Michel Levy, ele é um professor da faculdade de Sorbonne, ele diz que toda vez que o ser humano ele tenta interagir com algo de forma a impregnar total isenção, ele cria uma situação que ficaria muito parecida de um sujeito afundando na areia movediça e tentando se salvar puxando os próprios cabelos. Ou seja, é impossível. Então, toda a nossa fala ela está impregnada das nossas crenças, dos nossos ideais, mas principalmente do mundo que acabou nos moldando. Então, eu queria, desde já, nesse contrato também, estabelecer que não existe verdade aqui. Tá? Existe uma interpretação, e ao longo do encontro, na fala de vocês, nas perguntas serem realizadas, ou nas críticas, a gente busca a melhor construção para hoje. O mesmo acontece em relação a professor e aluno. Quando a gente está fazendo um curso principalmente de pós-graduação, né, a gente está numa fase muito próxima do enfrentamento dessas dificuldades que o professor vai encontrar no seu dia a dia. A gente muitas vezes acredita que o acúmulo de conhecimento que a gente vai tendo, graduação, pós-graduação, mestrado, ele vai permitir que aquilo seja implantado em sala de aula de uma forma muito fluida, né? De uma forma muito mais ajustada com... Só um segundo. Com os nossos alunos. Quem chegou agora, sejam bem-vindos. Tá? E é interessante, né? Porque quem já teve a possibilidade de estar dentro de uma sala de professor,
Então, se está lá naquele encontro preliminar, antes das aulas começarem, ou na hora do intervalo, ou mesmo quem já se deparou com algumas conversas sobre a juventude, né? O que a gente vai fazer aqui é buscar trabalhar com principalmente jovens, mas a educação ela é muito mais abrangente. Imagino que vocês já tenham entrado em contato com esse tipo de situação. Né? O professor, principalmente, né, no seu dia a dia e na sua formação, ele é conduzido, né? A gente vive num país em que não existe uma preocupação muito grande com a didática, né? A gente está muito mais preocupado com o acúmulo de conhecimento. E a gente acaba, imagino que aconteceu com vocês, aconteceu comigo e vai acontecer com outras turmas, chegando num determinado momento em que temos a certeza da detenção da verdade. E no momento em que a gente expõe algo para uma turma, a gente está ali contando a verdade dos fatos, o conhecimento puro. E é interessante, né, com o tempo a gente vai notando que alguns confrontos internos ocorrem diante disso. Quem nunca escutou, né, um adulto ou um outro professor dizendo essas frases aqui. Vou ler para vocês, tá? E aí a gente começa. Os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos, passam o tempo a falar em vez de trabalhar, não se levantam quando um adulto chega, contradizem os pais, apresentam-se em sociedade com enfeites estranhos. Uma outra frase. Não tenho nenhuma esperança quanto ao futuro do nosso país. Se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque esta juventude é insuportável, sem comedimento, simplesmente terrível. O nosso mundo atingiu um estado crítico. As crianças já não dão ouvido aos pais. E aí, alguém alguma vez já passou por esse tipo de situação? Já conseguiu, já escutou, presenciou frases assim? Porque vocês vão, em breve, se já não estão, assumir salas de aula, assumir formação de professores em coordenação, futuramente dirigirão instituições de ensino. E uma coisa que é triste, mas que faz parte da vida, quanto mais passar o tempo, mais jovens você vai encontrar, porque você está ficando mais velho, né? Então, quase todo mundo é mais jovem que você. E é uma situação que é discutida na sala de professor, que é discutida no dia a dia em encontro de mães, em reuniões de pais, né? Professores, principalmente da educação infantil, acredito que escutam muito isso. Alguém consegue dizer aí se já escutou falar sobre isso alguma vez? Sim, eu trabalho na educação infantil e eu ouço muitos pais falarem isso, alguns professores falando dessa forma, e eu não concordo em algumas frases. Eu já ouvi e não concordo. Eu acho que as crianças de hoje são o futuro do amanhã. Então, a gente, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, porque a tecnologia tá cada vez tomando mais o conhecimento deles, a gente tem que trazer eles para a realidade atual, mas de uma forma deixando eles serem crianças. E não, eu acredito que muitos pode até ser que eu esteja errada da forma que eu estou falando, mas é a forma que eu interpretei referente aos pais que eu trabalho. E os pais falam, eu vou deixar meu filho lá na escola,
porque a escola cuida, porque ele não tem mais jeito. Vamos ver se a escola dá um jeito, gente. É muito triste ouvir isso. Muito legal sua fala, Cláudia. Alguém mais? Tem alguma experiência parecida na escola, ou mesmo com amigos, com amigas? Esse tipo de reclamação com os jovens, né? Novamente, é o que a gente vai acabar... Vai ser o público com o qual a gente vai trabalhar e tentar reconstruir o mundo, né? Porque é o nosso papel. Alguém mais? Eu acho que nós somos nós somos o espelho deles pro futuro. Bom, imagino que a gente ainda esteja um pouco tímido, né? Porque é o nosso primeiro encontro, mas eu vou voltar ali só para a gente... Eu vou ler de novo, tá? Ó. Os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos e passam o tempo a falar em vez de trabalhar. Não se levantam quando o adulto chega, contradizem os pais, apresentam-se em sociedade com enfeites estranhos, aí brincos, cabelos com cortes mais ousados e assim por diante. A outra frase: não tenho nenhuma esperança quanto ao futuro do nosso país, se a juventude de hoje tomar o poder amanhã. E outro: o nosso mundo atingiu um estado crítico, as crianças já não dão ouvidos aos seus pais. A primeira frase é de Sócrates. Ele disse isso em 410 a.C. A segunda frase é de Hesíodo, é um poeta grego, ele disse em 720 a.C. E a terceira é mais impressionante ainda, que é, só para relembrar aqui, o nosso mundo atingiu um estado crítico, as crianças já não dão ouvidos a seus pais. É do ano 2000 a.C. Foi encontrada num papiro escrito por um sacerdote egípcio. Então, talvez a fala seja algo corriqueiro, né? Se a gente ainda hoje escuta que o jovem não trará um futuro importante, que não conseguirá construir o amanhã, talvez o grande questão é, a gente está aí há 3.000 anos, 4.000 anos, interpretando o jovem de maneira errada. Porque se falava no Egito, se falava na Grécia, e aí eu não coloquei outras frases, mas falava em Roma, se falava na Idade Média, se falava na Idade Moderna, se fala hoje, com uma descrença em relação ao jovem. Mas o que a gente percebe, e eu coloquei até aqui um slide interessante, é que se a gente pensasse numa produção do conhecimento mundial, a gente pode fazer a seguinte comparação. Do momento em que a escrita foi criada, em 3.500 a.C., até 1º de janeiro de 2020, e juntasse dentro de uma biblioteca tudo o que foi construído de conhecimento, essa biblioteca seria do mesmo tamanho se a gente criasse outra e só colocasse o conhecimento produzido de 2 de janeiro a 14 de março de 2000. Então, só isso já mostra que a interpretação enquanto jovem, ela é mais uma interpretação de mundo. De nós, quando ficamos, estou falando de nós, os adultos, quando ficam mais conservadores, porque se veem diante de outras prioridades do que é da impossibilidade real dessa juventude construir um futuro melhor. Eu não sei se o ser humano ele tende a ser saudosista, mas um pouquinho atrás tínhamos ditadura, um pouquinho mais atrás tínhamos escravidão, um pouquinho mais atrás tínhamos lutas em arenas com resultados de morte. Então,
A sociedade, ela caminha para uma situação longe de ideal, mas parece uma construção muito mais propensa a resultados humanísticos do que as anteriores. É fácil, tá? É só fazer uma revisitação na história que a gente acaba percebendo isso. Então, como a gente viu, essas frases elas foram ditas já há praticamente 4.000 anos. E aí, enquanto professores, a gente vai mudar os jovens de nossa época? A gente vai moldá-los à nossa imagem e semelhança? Aqui tem um ponto muito importante. A nossa vida é dialética, né? A nossa vida ela é moldada, ela é construída e reconstruída através do confronto de ideias. A palavra evolui é muito ruim, mas a gente amadurece, né, em todas as áreas da vida, quando a gente entra em contato com questões que nos espantam, com questões que nos inquietam. Então, evidentemente que o papel do professor não é mudar o aluno, é se reconstruir junto com esse aluno. Porque tem uma outra situação que acaba nos levando a isso, que é bem clara. Eu acho que vocês já estudaram lá um pouco sobre as gerações, né? Então, eu estou colocando aqui simplesmente 4 delas, os baby boomers, né? A geração X, geração Y e geração Z. Se a gente imaginar que em todo momento os adultos disseram que os jovens não teriam futuro e que eles não construíram nada ou não construiriam nada de edificante quando eles alcançassem o poder, eu gostaria que vocês olhassem as barrinhas coloridas aqui, ó. Azul, amarelo, verde e vermelho. Se a gente fizer uma análise hoje, né, hoje a gente está terminando aqui essa fase da geração Z, entrando na geração alfa, mas se a gente olhar hoje, 2020, aí uma pergunta bem simples. Em relação à quantidade de pessoas que existem hoje, que vivem hoje, a gente vai encontrar mais geração Z, geração Y, geração X ou Baby Boom? O que vocês acham? Qual que é a geração que vai ser mais encontrada nos dias de hoje? Se a gente fosse entrar numa sala de aula, a gente encontra mais qual geração, né? O que acontece é que, se a gente tentar moldar os jovens à nossa imagem e semelhança, a gente está indo contra a história. A gente está indo contra o percurso da humanidade. Evidentemente que uma geração é substituída pela outra, não só pelo nascimento, mas pela existência, né? No caminho correto ou no caminho ideal da vida, os mais velhos morrem primeiro. E aí quem sobra, né? Quem vai conduzindo a sociedade são os mais jovens. Então, quando a gente fala, o mundo está perdido quando cair nas mãos desses jovens, bom, vai cair na mão dele, porque é inevitável isso, né? Então, as gerações elas vão se sucedendo. E o que é interessante notar, e aí para o professor é muito importante em sala de aula, é conseguir identificar com quem ele está falando. Eu tentei trazer aqui algumas coisas que foram vivenciadas por cada uma dessas gerações, né? Às vezes a gente, dentro de uma sala de aula, faz algum comentário sobre algum evento, ou sobre algum
filme que a gente assistiu e que dê para fazer relação com a sala de aula, e quando a gente percebe, ninguém nunca assistiu. Porque a gente tem experiências diferentes. Olha aqui, ó. A geração que vai aí dos anos 40 ao final dos anos 50 é uma geração que presenciou a Guerra do Vietnã. Eu coloquei essa foto porque ela é icônica, né? Inclusive, ela deu uma polêmica tempos atrás, porque o Facebook excluiu dizendo que tinha nudez. Na verdade, é uma criança correndo depois da aldeia dela ter sido atacada pelos norte-americanos com uma bomba química formada por napalm. Então, é um gás que, ao entrar em contato com a pele, entra em combustão e, ao jogar água, essa combustão aumenta. Então, é uma foto bem icônica da história da humanidade. E essa geração acabou vivendo isso, esse conflito com essa guerra. Ao mesmo tempo, hoje a gente talvez tenha até dificuldade de imaginar, é a geração que viu o surgimento da TV a cores. Né? Aqui tem a TV de tubo ainda, nem sei se vocês chegaram a ter essas TVs em casa. E essa é a geração X, não é, Pro? Desculpa, pode falar? A televisão de tubo é a geração X, não é? Na verdade, ela é do Baby Boom, né? No Brasil, demorou um pouquinho mais para chegar. Se eu não me engano, em 74 chega a TV a cores. Mas a primeira geração que acaba entrando em contato com ela é dos anos 50 para os 60, na Europa e nos Estados Unidos. Mas é lógico, a gente pega aí, não existe um ponto limítrofe entre elas acabam se misturando ali no seu início e no seu final. Mas ela marca mesmo a geração Baby Boom. Tá. Entendi, obrigada. Já essa geração X, da qual eu faço parte, né, as experiências marcantes, aí foi o homem pisando na Lua, período da ditadura militar, e o surgimento do computador pessoal. Que, como curiosidade, né, interessante, quando eu entrei na faculdade, a faculdade inteira, eu iniciei na Unesp, lá atrás, tinha um computador. Então, existia agendamento para você conhecer o computador. E isso podia durar meses para que você tivesse essa chance, né? E, bom, hoje a juventude nem imagina que isso possa ter acontecido. Como que alguém viveu sem esse tipo de tecnologia? A outra geração viu aí Chernobyl, né? A explosão da internet, né? A internet alcançando os domicílios, e o surgimento dos celulares, que parecia algo de ficção para a geração anterior, que assistia lá Jornada nas Estrelas, ou os Jetson, e via isso como algo ainda distante. A geração mais próxima da gente está falando sobre realidade virtual, sobre internet móvel e sobre o ataque às torres gêmeas. O que isso demonstra, né? Essas gerações, elas vão se sucedendo. Mas é possível encontrar similaridades dentro desses, vivenciadas por cada uma delas. Alguém consegue dizer aí algo que todas tenham vivenciado? Olhando as imagens? Não. Não? Todas não, Pro. Algumas sim. Veja bem, ó, aqui, ó. Guerra. Sim. Exército. Sim. Explosão nuclear. Sim. Ataque. Então, existe aí situações, quando você vai entrar na sala de aula, e aí independe se você vai dar aula no doutorado ou vai dar aula para educação básica, dor, medo, fazem parte da construção de qualquer indivíduo.
da mesma forma como sonhos, né? Eu lembro quando muito jovem, para que a gente assistisse TV colorida, a gente colocava um papel celofane verde para mudar a cara da televisão, né? Então, na verdade, a gente sonhava com isso. Então, o sonho também está presente, né? Putz, que coisa maluca, né? Pisar na Lua. É um sonho, quase toda criança naquela época queria ser astronauta. Uma outra curiosidade é que um filme feito um pouco antes, que é 2001, Odisseia no Espaço, dá origem à Faculdade Flamingo, né? O nome da Faculdade Flamingo é Flamingo 2001. Devido a duas coisas. Devido à ditadura militar. Então, no ano de 1968, quando ela foi idealizada pelo seu Francisco, tinha ali uma ânsia de libertação por parte dos jovens, que eram criticados pelos jovens anteriores, né? E, ao mesmo tempo, tinha o sonho de se pisar no espaço. Então, ele tentou unir ali duas coisas que passavam pelo imaginário dele naquela época. Então, a construção de um jovem naquela época, hoje ele é bem velhinho, né? Mudar o mundo através da educação e transformar isso numa viagem, né? Numa viagem como era ainda pensada no filme 2001, Odisseia no Espaço. Então, a gente volta lá, todos têm dor, todos têm sonho e todos têm desejos de conquistas. O que isso significa, né? Que as experiências, elas criam significados. A gente está falando de uma pós-graduação que se chama Psicopedagogia e Aprendizagem Significativa, né? Então, o entendimento dos processos de aprendizagem e como fazer uma gestão de sala de aula em que a produção do conhecimento tenha significado. Acredito que esse slide aqui, ele seja importantíssimo, porque ele, de uma forma bem simples, ele define o significativo. O significativo é aquilo que marca a sua vida. É uma experiência que você vive em sociedade. Então, quando a gente está buscando, numa pós-graduação, um tipo diferente de gestão de sala de aula, e eu acho que vocês escutaram isso 1 milhão de vezes, que coloca o aluno como centro da aprendizagem, o que a gente está falando é tentar trazer experiências de vida para o dia a dia da sala de aula. Professor, só um minutinho, por favor. Lógico. Pode verificar se a Sandra está assistindo a aula? Sandra. Ela fez uma solicitação no grupo. Tá aqui, Sandra Oliveira? Ela fez uma solicitação dizendo que ela não estava conseguindo entrar na aula. Cadê a Sandra? Tá aqui, ó. Respondeu sim. Ah, ok. Tá bom, obrigada. Legal. Tá, obrigada. Bom, de nada. Então, o que acontece? O nosso grande papel aí em relação à sala de aula é tentar, né, trazer esse significado. Tentar transformar a sala de aula numa experiência. Esse slide aqui, ele mostra aí o professor, né? O professor, e novamente, é um ato de resistência. Ser professor no Brasil é enfrentar obstáculos. Muitas das vezes, não é verdade absoluta, ser mal remunerado, e encontrar aí, a gente viu, né, os jovens que não respeitam os mais velhos. Isso aconteceu durante toda a existência humana, e o caminho não é o confronto. Mas é saber que hoje ele não é, e a gente dá sorte nisso, né, o centro das atenções. Eu acho que muitos de vocês, talvez alguns de vocês, passaram por algum evento muito parecido com a minha infância, em que a única forma de conhecimento era o professor. Você não tinha internet, você tinha 3 canais, 4 canais de televisão,
Existia uma dificuldade, como existe no Brasil, né, de comprar livros, jornais. Então, hoje, se produz muito mais num dia do que se produzia numa vida dos anos 70, dos anos 80. Então, o professor ele precisa saber que ele é o centro das atenções e que, ao mesmo tempo, ele não precisa saber de tudo. Talvez o grande primeiro passo de uma gestão diferente de sala de aula, de tentar trazer para a discussão com os alunos, ou mesmo no grupo de formação de professores, é que o professor não é obrigado a saber tudo, mas é obrigado a dizer quando não sabe. Porque é justamente aí que existe a possibilidade da construção do conhecimento. Eu tentei fazer minha interpretação, e aí a gente vai começar a trabalhar, de algumas ferramentas que são importantes para o professor conseguir aí montar o seu plano de carreira. Tá? Eu vou pedir para que vocês me ajudem nessa construção. Eu coloquei 4 para a gente iniciar, tá, a nossa conversa. Então, eu acredito que autoconhecimento ele é imprescindível para que o professor consiga fazer uma gestão de sala de aula. Principalmente quando mais jovens são os seus alunos. O autoconhecimento, ele possibilita que o professor reconheça superpoderes e fraquezas. E, através disso, ele consegue ali, em poucos contatos com os alunos, isso não é de maneira imediata, produzir uma visão sistêmica em que ele compreenda como buscar o que é melhor para aquela sala de aula. Então, quem já é professor e tem pelo menos 2 salas de aula, mesmo que prepare o mesmo material, vai perceber que é praticamente impossível trabalhar da mesma forma com turmas diferentes. E isso, o professor, apesar de ser um obstáculo, ele pode ser amenizado quando ele tem lá o autoconhecimento. Ele se conhece enquanto o ser que está ali com a função de fazer a tutoria, de fazer ali a integração entre informação, aluno e transformação para o conhecimento. Eu acredito que esse autoconhecimento é o que faz com que a gente quebre isso que já foi realmente algo defendido na educação. Então, quando a gente tem o autoconhecimento, a gente realmente chega à noção de que a gente não detém a verdade. De que o que a gente está fazendo ali, sendo o mais justo e empenhado possível, é uma interpretação de determinado fato. Então, o autoconhecimento possibilita que você saiba, além dos seus superpoderes, quais são as suas fraquezas, e no final das contas, isso fortalece você enquanto professor. Eu coloquei aqui também que, ao longo dos encontros, o professor precisa ter empatia. O professor precisa ter empatia com o outro. Ele precisa ter o poder de se colocar realmente no lugar do outro, tá? E conseguir perceber que, por mais que essas frases elas sejam repetidas há mais de 4.000 anos, ele também já foi esse jovem, né? Um erro que a gente comete muito no início da nossa carreira é esperar do aluno que ele seja um aluno que a gente não foi. A gente cobra muitas vezes do nosso aluno que ele produza algo que a gente não conseguia, mas que o nosso imaginário acabou tornando como um tipo ideal de persona. Então, a empatia,
ela faz com que o professor saiba que aquele aluno, e aí a escola pública vai ser talvez o maior laboratório, né? Aquela criança que não tomou banho de manhã, não tem a ver com higiene em si. Tem a ver muitas vezes, e na maioria das vezes, com a falta de possibilidade do pagamento da conta de água. Né? Então, que aquela criança ela vai tomar banho antes de dormir, vai tomar o banho uma vez por dia. Aquela criança que está inquieta, né? Não é um problema só cognitivo, pode ser que seja, mas pode ser um problema de fome, e aí por diante. Então, ter empatia, tentar se colocar no lugar do aluno, principalmente da criança, por mais difícil que seja, né? A gente está falando de um adulto se colocar no lugar da criança, mas esse adulto já foi criança. Então, é uma ferramenta essencial para que o professor, na verdade, para que todos nós, né, em sociedade, consiga exercer um bom papel. Uma outra ferramenta que eu acredito que seja principalmente nos dias de hoje, né, é fundamental para qualquer professor, é o espírito investigativo. A gente viveu lá da escola de Bolonha, dos anos 1300, até muito recentemente, ainda existem grandes institutos que trabalham assim, tá? E têm relativo sucesso, em memorização. Tá? Não existe aí um modelo correto, um modelo errado. Mas se trabalhou durante muito tempo com memorização. Então, você vai, enquanto professor, presta atenção nas suas aulas, faz aquela leitura, e depois o que você faz é reproduzir aquilo para os seus alunos. Quantas vezes a gente não encontrou na vida o professor lá com o seu caderninho antigo, dando a aula para a qual ele foi preparado para dar? Então, o espírito investigativo, principalmente nesse momento em que a construção de conhecimento é muito maior do que o que já foi produzido tempos atrás, faz com que o professor esteja sempre antenado, né? Ele esteja sempre conectado com aquele ideal de saber. Uma quarta ferramenta, que eu acredito ser muito importante, é paixão. Novamente, né, e isso tem que ficar gravado para vocês, professor é resistência, né? Ser professor num país que maltrata a educação é heroísmo. Não acho que é sacerdócio. Eu acho que a gente tem que estar ciente de que a partir do momento em que você entra na sala de aula, você tem um papel social, mas ao mesmo tempo tem um papel econômico. Existe ali um contrato de trabalho. E aí eu estou falando aqui, conhecendo o lado da instituição. No contrato de trabalho, o professor ele é remunerado para realizar algumas atividades. E eu sei que a gente acaba 100% das vezes extrapolando isso. A gente trabalha mais que o dobro, mais que o triplo, mas o professor tem que estar ciente que ali existe um processo de exploração, né? E aí é a exploração que existe no sistema capitalista mesmo. Mas sem paixão pelo que faz, né? Sem paixão no sentido de, no momento em que eu estou com você, você é, isso o professor perante o aluno, o elemento principal da minha vida, né? Então, eu preparei a aula, eu me dediquei, eu separei um tempo, estou aqui só para você hoje, a chance da gestão dar certo é muito maior. Se você não coloca paixão, minha interpretação, novamente, a chance de não funcionar é muito grande.
sei se vocês perceberam, eu considero essas 4 as mais importantes. Não tem aqui algo que a gente está buscando agora. Não tem aqui conhecimento. Então, imagina, o diretor da faculdade, ele vem dar aula e está dizendo que o conhecimento não está entre as 4 coisas que ele acredita ser mais importante na carreira de um professor. Mas você fala, putz, mas isso aí é loucura. E a gente pode discutir daqui a pouco. Mas eu gostaria que a gente dissesse quais são as outras ferramentas. E aí eu vou precisar da participação de vocês. Eu acho que o conhecimento é importante, mas o autoconhecimento, ele é fundamental. Você precisa ter conhecimento da disciplina, da matéria, do que você vai passar para o aluno. Mas você se autoconhecer como professora, como ser humano, como educador, isso é fundamental também. Legal. Eu posso, então, te fazer uma pergunta? Vamos imaginar que fosse sim ou não, né? Vamos imaginar que fosse uma escolha. Sim. Se a gente tivesse uma caixinha com 9 compartimentos, isso a pergunta é para todos, tá? Sendo que 4 já estão ocupadas, teve alguém aí muito pretensioso que ocupou 4 espaços dessa caixinha. E a pergunta fosse, conhecimento entra aqui? Entra. E aí, gente? Conhecimento é uma ferramenta fundamental para que o professor tenha sucesso? Sim. Também, né? Eu sei que vocês estão tímidos, mas a gente vai trabalhar daqui a pouco, hein? Vocês vão apresentar, ó. A gente vai fazer um projetinho aqui. Sim, sim, boa, boa, boa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar dentro desse formulário que a gente vai responder daqui a pouco, aqui o conhecimento. Vamos pôr o conhecimento aqui. O conhecimento está lá. E aí? Então, aqui a gente já preencheu a 5ª. A gente tem 4 outros elementos para colocar na caixa. Qual? Criatividade. Criatividade. Bom, como a Cláudia está fazendo esse bate-papo comigo aqui, eu vou dar aí 30 segundos para que alguém se coloque contra a criatividade, senão a gente vai pôr na caixinha. Vocês acreditam aí que criatividade é essencial para que o professor tenha uma carreira de sucesso? Vamos lá. Legal. Para a gente conseguir aí caminhar, eu vou pôr criatividade na caixinha. Bora lá. Alguém quer escrever aí, falar? Qual outra? A gente tem ainda 3 posições para serem preenchidas para que o final do nosso encontro seja feito o nosso projeto da aula, né? A história, né? A história. Arnaldo, meu querido, eu quero aqui publicamente parabenizá-lo pelo início dos cursos livres da Flamingo. Você deu uma palestra espetacular quando a gente tratou a história da África. Então, aqui eu já faço o meu agradecimento público. Então, turma, o Arnaldo, ele é uma biblioteca com livros sociais praticamente viva, né? E o seu engajamento, ele é enriquecedor para a gente. Se vocês tiverem a oportunidade, por favor, batam um papo, porque é enriquecedor.
E você poderia explicar, Arnaldo, como a história aí ela vai ser colocada dentro dessa caixinha? Em que sentido? Eu tô falando como aluno, né? Primeiro, eu queria agradecer, né, pela fala, mas a gente é um sobrevivente da vida, né? E sem lamentação. Exato. Mas vou chamá-lo de você, professor. Lógico. Mas você está fazendo eu voltar muito para trás da minha vida, né? Você tem que parar um pouco com isso. Então, quando eu estou trabalhando, a fala lá no começo. Por isso que eu falei história, porque quando você fala da primeira televisão a cores, eu recordo que em 1970 teve a Copa do Mundo no México, foi quando o Brasil fez transmissão a cores. E foi feito no Terraço Itália, o governador de São Paulo era o Laudo Natel, naquela época, né? Recordo também que naquela época eu era bastante jovem, né? E hoje eu sou um pouco jovem, um pouco mais passado. Eu me recordo que quando meninos e meninas como eu, da periferia, ia buscar emprego, porque eu sou do tempo do científico, e a gente ia buscar emprego e ofereciam para nós, independente da nossa capacidade, coisas que nos desestimulassem. Por isso que eu falo da história. Porque a gente teve que reagir, então, assim, para essa função não preto, para essa função não preto. E hoje é diferente disso, porque hoje é o acesso que é diferente, entendeu? Se naquela época era pela etnia, hoje é pelo acesso. Por isso que você fala do banho, entendeu? Não. É o acesso. E o acesso, e se nós não tivermos o conhecimento da história, da onde nós vamos lecionar, do que nós estamos fazendo, eu acho que a gente vai se chocar. Então, a história, ela vai dizer que é esse processo de transformação. Então, eu recordo isso, e na época o Brasil era tido como um país atrasado em comunicação, a gente trabalhava com tropodifusão, mas isso é outra coisa. E a gente começou a trabalhar com visibilidade a partir da Copa do Mundo, né? Além das maldades que uma ditadura pode fazer para um povo. E muitas, queria que eu soubesse. Muitas que eu sei e outras que eu não sei. Então, eu penso que se colocar a história ela vai facilitar. E um professor, eu entendo isso hoje, se não tiver na história esse processo da transformação, ele não consegue. Então, a história é importante, porque ela é tanto antiga, como renovadora, como transformadora. Muito bom, Arnaldo. Muito legal. Eu coloquei aqui no chat o conhecimento da história, né? Quando a gente vai na sala dos professores e brinca, principalmente no ensino médio, que a história é fundamental, existe lá os conflitos causados com os professores de outras disciplinas, e aqui o que a gente está tentando discutir é conhecer a história, principalmente a história do aluno, né, da região, porque a Divanilda colocou aqui, conhecer o aluno. Então, conhecer a história, mas também a história do aluno, é essencial para o professor? Se a pergunta for para mim, eu trabalho a história e o determinante social, porque são duas coisas para mim que tem que se estar junto. Então, aonde eu entender que esse território é desse aluno geograficamente, é possível entender a história. E aí, então, você planeja a ação enquanto professor baseado nesse território, e a história tem papel. Ela tem papel, inclusive, a história do território, entendeu? Penso Boa. Podemos colocar a história lá na caixinha? Conhecer a história? Vamos lá, gente. Conseguimos? Paula, sim. Sandra, sim. A gente está produzindo aqui. Então, vou colocar aqui. História como um todo, tá? Então,
Aí eu li aqui em cima que a Jéssica colocou resiliência. A gente conseguir avançar, eu queria colocar aqui em discussão. Resiliência é fundamental para o professor? O professor que busca aí, quando a gente fala em sucesso na carreira, o que eu estou acreditando aqui é que a gente está falando sobre conseguir atuar na transformação própria e do grupo de pessoas que vocês estão ali. Resiliência é importante? Ela estaria dentro da caixinha de ferramentas necessárias? Bora lá? Gabriela, sim? Sim, sim, ó, tá. Então, vamos pôr na caixinha aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A oitava é resiliência. Falta uma. Falta uma. Eu tinha lido aqui afetividade, comprometimento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente. Não, a gente está com duas aqui para colocar uma. Pode ser que apareça outra aí sugerido por vocês. A gente podia até votar, já que é só um exercício. Comprometimento ou afetividade? Empatia já está na caixinha, tá? Afetividade, afetividade, afetividade ou comprometimento. Afetividade está ganhando. Vou pôr afetividade para a gente caminhar. Aqui. Afetividade. Vou fechar aqui o nosso formuláriozinho. Coletar. Não precisa editar depois, não precisa nada aqui, não. Geral, salva. Enviar. Link curto. Agora eu vou passar para vocês o exercício de ranqueamento, que é um dos que eu mais gosto, porque é um dos mais simples de reduzir. Eu gostaria que, se fosse possível, vocês entrassem no formulário e escolhessem os 4, que para vocês são os essenciais. Entre esses, então tem o formulário, você tem lá a chance de clicar em 4 itens só. E vai ter que deixar alguma coisa de fora. Esse tipo de exercício, em filosofia, né, que é a minha área, ela é feita em relação a teorias. Geralmente a gente trata, por exemplo, de as formas de conhecimento. Aí a gente entrega para os alunos várias teorias resumidas depois das aulas em uma página, né, uma lauda, talvez, e pede para que eles ranqueiem, que eles coloquem ali quais são as suas prioridades. Evidentemente que para escolher, você tem que pensar a respeito disso. A gente não consegue fazer isso nesse momento em grupo, mas separados, mas num grupo maior, que é a sala inteira, fazer esse tipo de votação. Então, se possível, eu já estou vendo as respostas aqui, né? Se vocês todos puderem votar, estamos com 6 respostas. Pessoal votando. Quando vocês voltam, vão só pegar um copo d'água.
Estamos com 10 respostas. Conseguem? Tem alguém que está no celular ou está com dificuldade? Eu, na verdade, o professor está me ouvindo? Estou sim, claramente. Eu não estou conseguindo ver a tela. A minha tela está esquisita hoje. Tá Filho, só um minutinho, não é com você. Eu não estou conseguindo ver a tela. Eu consigo ver só as pessoas hoje. Está diferente a minha tela. Já mudei tudo aqui. Eu não estou conseguindo nem ver essa página que você está mostrando das questões. Ah, mesmo? Será que se você clicar nesse ícone que está escrito pessoas, tem 31, e clicar sobre a minha apresentação, que é a segunda, ó, Alessandro Augusto Pereira, sua apresentação. Eu estou mostrando aqui. Será que se você clicar nesse segundo ícone não aparece? Filho, vem cá, por favor. Não, professor, a tela permanece a mesma. Estranho, diferente de todos os dias. Eu não consigo ver as questões que você está passando. Uma forma de eu te ajudar aqui. A minha tela, na verdade, hoje só aparece as pessoas. Está diferente de todo o curso. Eu acho que está assim para todo mundo. O link tá lá nos comentários. Como? O link para as questões está nos comentários. Ai, Sara, me ajuda como fazer? Vai ali nos comentários e tá lá a última mensagem do Alessandro. Tem o link, aí você clica no link. Tá, vou tentar. Ok, obrigada, Sara. Imagina, mas a tela tá assim para todo mundo. Ah, tá bom. Eu tô achando estranho, porque eu não tô vendo o que ele tá escrevendo, só tô vendo a foto. Bom, mas espera aí, mais alguém não está vendo o slide? Agora no slide tem o professor Anastasias Rosanitis. Vocês conseguem ver a fotinho? Sim, agora eu consigo ver. Essa foto dele eu consigo. O que eu não estou conseguindo são as questões. Antes aparece a foto de todos. A maioria do tempo da sua aula é a foto de todos, entendeu? Entendi. É porque, não, quando eu volto é a foto de todos. Agora eu voltei. É porque eu fico mais confortável olhando vocês. Entendo. Porque olhando o slide. É interessante essa metodologia de ranqueamento, né? Eu lembro que eu fui participar de um congresso internacional para falar sobre a dificuldade que o gestor ele tem na implementação das metodologias ativas dentro da sua instituição. Porque quando a gente trabalha na teoria, é muito mais bonito, ela é muito mais fácil, a gente descobre lá o passo a passo. E eu falei dessa do ranqueamento. Quando eu comecei a palestra, esse professor que já tinha dado aula para mim, o Anastasias, ele é reitor da Universidade de Montreal, ele falou, vim assistir sua palestra, eu vi seu nome lá, eu falei, putz, né, que coisa. É o reitor de uma das maiores universidades do mundo, e vai lá escutar eu falar besteira, né? Aí eu falei do ranqueamento, eu falei, putz, olha, a gente trabalha lá no colégio, na época, sobre a metodologia ranqueamento, ela é de Harvard, né? Ela foi desenvolvida e faz com que os alunos, através da provocação de ter que escolher quais são os melhores elementos de uma determinada cesta de opções, que eles reflitam sobre cada um daqueles conceitos e, ao produzir uma escolha, eles estão edificando também o próprio conhecimento. Então, eu expliquei lá, na verdade, eu estava falando sobre filosofia, Platão e aula invertida, e o ranqueamento, porque não dá para usar sozinho, e no final da aula, ele falou, pô, gostei bastante, e o que é legal é que eu vou sempre em Harvard e nunca tinha escutado falar dessa metodologia. Eu falei, vixe, ele descobriu, na verdade, não é de Harvard, né? Eu sempre dei curso de formação de professores na Flamingo e no Grupo Educacional Flamingo, em alguns lugares, e toda vez que eu apresentava o ranqueamento e dizia que era meu, o pessoal deixava de lado, né?
Aí eu simplesmente falei, pô, você é de Harvard, e aí todo mundo começou a usar. Então, é uma forma de a gente usar, e esse professor acabou sendo um inspirador, e a gente já tem aqui os resultados, acho que dá para a gente tocar, ó. A gente tem 22 votos, e a gente encontrou aqui 4 vencedores. Para que isso não mude, e como é só um exercício, eu vou fechar as respostas. A gente já tem 22. E vou deixar aqui separado. A gente tem afetividade, a gente tem criatividade, a gente tem empatia e espírito investigativo. Então, o que acontece? Nesse encontro, ficou estabelecido que as 4 ferramentas mais importantes para que um professor seja realmente transformador no seu dia a dia são afetividade, criatividade, empatia e espírito investigativo. Legal. O que a gente está fazendo aqui é o projeto da construção da carreira de um professor. Tá? Principalmente, é interessante, né? Eu não esperava que desse criatividade, mas a imagem que eu coloquei aqui é de uma aula remota. E o que a gente vivenciou foram os professores sendo super criativos, os professores indo investigar uma forma de conseguir passar conhecimento, de trocar ideias com os alunos, de algo que nunca tinham feito. A maior parte dos nossos professores são professores de cursos presenciais, né? E aqui é interessante, né? Se a gente olhar, deu criatividade e deu espírito investigativo. Lógico, como a gente sabe, existe aí uma influência muito grande dos tempos que a gente vive, talvez mesmo que inconscientemente, se a gente fizesse isso há 6 meses atrás, poderia dar outras características. Então, vamos lá. Então, construir a carreira do professor é um tipo de projeto. Quando vocês estão fazendo aqui, vocês estão caminhando dentro de um projeto, né? Eu disse lá no começo que a aprendizagem baseada em projetos é a mais complexa, mas ao mesmo tempo é a que a gente mais vivencia, porque é exatamente isso. A gente, ao longo da nossa vida, a gente estabelece algumas metas, a gente projeta algumas coisas, uma delas é a construção da carreira do professor. Então, quando a gente está planejando essa carreira, a gente está buscando aí essas ferramentas, a construção, a gente sabe que a gente tem que construir essas ferramentas para que, no futuro, sejamos transformadores. Outros projetos, por exemplo. Elaborar um livro. Quando a gente se aventura a elaborar um livro, nada mais é do que um projeto. Desenvolver um site, preparar a aula, né? Ontem eu fiquei preparando a aula, é um projeto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as características do projeto. Hoje em dia, até comprar o arroz virou um projeto, né? É um projeto de vida, você estabelece lá sua planilha orçamentária, encontra as pessoas que vão dividir a conta com você, e assim por diante. E quais são as características desse projeto, né? Ou de qualquer projeto que a gente realiza na vida? Então, você escolheu, a gente estava falando sobre o professor, né? O professor que pode ter sucesso na carreira, que pode ser transformador. Para ser projeto, e isso vai servir para a aula e vai servir para a vida, precisa existir um produto tangível, né? Ele precisa ter um resultado concreto que fuja do campo das ideias. Então, é algo que seja materializado. No caso do professor, é o próprio indivíduo formado. Então, quando você vai construir um projeto, o primeiro ponto a ser imaginado é o que eu vou entregar desse projeto. Na construção de professor, é um professor que seja transformador.
Uma outra característica importante do projeto, ele precisa ser relevante. O projeto, enquanto construção de vida ou pensado para que seja trabalhado em sala de aula, ele precisa ter uma certa relevância. Então, não funciona criar um projeto em que para você não diga nada no seu dia a dia ou que para o aluno não faça sentido. Então, uma característica importante do projeto é que ele seja relevante. Outra característica que é imprescindível para o projeto. Ele precisa de determinadas habilidades para ser construído. Então, toda vez que você vai propor um projeto ou de vida ou de aula, você precisa ter em mente quais são as habilidades que o projeto necessita que sejam desenvolvidas ao longo do seu processo. Uma próxima, ó, espírito de explorador. Se você cria um projeto do qual você sabe todos os caminhos, esse projeto tem uma grande chance de ficar pela metade, uma vez que ele não te instiga nessa exploração. Muitas vezes a gente cria alguns desejos que são mais fáceis de serem resolvidos e acabam não tendo uma importância muito grande quando realizado. Então, o projeto, principalmente aquele que nos inspira, é aquele que nos obriga a ser explorador. Isso tanto na vida quanto na sala de aula. Uma questão importantíssima para que a gente consiga desenvolver um projeto, e aí principalmente na sala de aula, é que seja formado por questões abertas, né? São justamente as questões abertas que vão incentivar o item de cima, o espírito de explorador. Essa questão aberta, ela deve ser feita de uma forma provocativa, no sentido de criar a necessidade de saber mais. Bom, o que vocês estão fazendo aqui é vivendo essa provocação. Vocês fizeram a graduação, vocês querem aumentar aí o nível de discussões, né? Porque mais do que conhecimento que você pode alcançar em qualquer lugar, discussões com iguais dentro do processo de aprendizagem, essa necessidade de saber mais, para que o produto tangível tenha um alicerce mais forte. Traga oportunidade de voz e decisão. Então, todo projeto, ele precisa que aqueles que fazem parte de sua construção possam realmente dizer o que pensam e como gostariam de agir, e muitas vezes decidir os rumos, porque se isso não acontece, parte das pessoas que participam do projeto acabam pulando fora, uma vez que o projeto passa a ser só seu, ou passa a ser só de outra pessoa, não fazendo sentido para a coletividade. Inclui processos de revisão e reflexão, ou seja, o projeto não pode ter uma verdade estabelecida, ele não pode ter um dono da verdade. Na verdade, né, voltando a usar a mesma palavra, ele precisa ser criticado e recriticado o tempo todo, até que o produto seja efetivado. E precisa ter uma apresentação pública. Quando você está se formando, está projetando sua carreira como professor, a apresentação pública será a sua própria vida. Será os seus dias dentro da carreira. Mas qualquer tipo de projeto, ele é feito para ser exposto. Pode ser que seja para uma pessoa, ou pode ser que seja para a comunidade. Dificilmente a gente realiza um projeto que seja exclusivamente nosso, que nunca ninguém entrará em contato. Né? A gente até passou pela transformação dos diários para os blogs, né? Até particularidades da vida são colocados hoje em blogs. Então, se vocês notarem, se vocês revisitarem aí o que vocês estão construindo nessa carreira de professores, se não todos, a grande parte dessas características fazem parte do dia a dia, porque são realmente características do projeto
e da aprendizagem baseada em projetos. Né? O nome clássico é PBL. Mas PBL, ele tem duas ramificações. Eu acho que vocês já viram uma delas, que é a aprendizagem baseada por problemas. Já viram? Um dos grandes estudiosos dessa aprendizagem é esse senhor aqui, o Lee Schumann. Ele é um dos idealizadores da aprendizagem baseada por projetos. A história dele é interessante porque ele era um neurocirurgião que se apaixonou pela educação, abandonou a carreira de médico e foi estudar os processos de aprendizagem, e aí desenvolveu uma técnica em que a problematização é que levava à construção do conhecimento. Mas ele tem uma frase legal sobre o PBL, que é: as aprendizagens baseadas em problemas e em projetos requerem que os estudantes assumam os riscos em suas ações e na exposição de suas opiniões e ideias. Na verdade, é o que vocês fazem o tempo todo na construção da própria carreira. Quando você decide comprar uma casa, quando você decide construir uma relação, quando você decide abrir mão de comodidades para se engajar em alguma questão, o que você está fazendo é assumir riscos. O que você está fazendo é expor suas ideias e suas opiniões, que também são riscos. E acaba sendo, dentro dessa frase, lembrando que é a minha interpretação, o ponto essencial da construção de um projeto que pode ser usado na vida ou dentro da sala de aula. É ter em mente que toda vez que você deseja criar um projeto, você vai assumir risco. Isso enquanto professor o tempo todo, né? E suas opiniões e suas ideias, ao serem expostas, serão julgadas. Porque no mundo real é assim. No mundo real, você acaba tendo que dar a cara a tapa, como dizem. Né? A gente se acostumou com uma educação em que o aluno presta atenção na aula, estuda no livro e tenta acertar os testes. E a gente cai naquele conflito: o professor pode fazer prova com consulta? E o único lugar que não tem consulta é dentro da sala de aula, porque todas as outras profissões estabelecidas, elas usam a consulta. Às vezes eu, como professor, paro para pensar: será que o médico, no momento em que ele está lá fazendo uma cirurgia importante e fica com alguma dúvida, ele chuta? Ou ele recorre a alguém? Né? O advogado, ao preparar o processo de defesa do seu cliente, se ele tem dúvida, ele chuta? Então, a construção, né, a exposição, as suas ideias, elas são julgadas o tempo todo. Então, se a gente pudesse falar qual que é a essência dessa metodologia que a gente veio bater o papo aqui. É provocação ou desafio. Tá? Lembrando que a gente não vai falar sobre a parte teórica, até por ser característica minha. Então, eu não sou acadêmico, né? Eu sou muito mais o professor que sai do labirinto. Eu até brinco com o pessoal da faculdade que eu saio do labirinto sem muitas coordenadas. Às vezes eu quebro a parede para sair do labirinto, mas a minha meta é sair do labirinto. Às vezes me colocam no labirinto de novo e eu não lembro aquele caminho que eu saí e saio por outro. E existe aí uma falha, né? Porque eu demoro, mas eu não sou o professor de processos. Eu sou o professor que busca a saída do labirinto e não uso muito a parte teórica, né? Eu tento aprender, e aprendendo eu tento aplicar, e para esse método eu criei um passo a passo. Na verdade, eu criei para as outras metodologias, porque é a forma como eu uso no meu celular. Então, quando eu vou dar aula, eu tenho isso no celular, para que eu não esqueça o passo a passo, né? Já que a gente não decora.
passo a passo está aqui. Quando a gente vai criar um projeto para a sala de aula, né? Mas vocês vão perceber que é possível usar no dia a dia também. Primeira coisa que precisa existir na definição do projeto é o programa, né? Sobre qual assunto? Do que se trata? Né? Que problema que esse projeto vem a resolver? Na sua vida ou na sala de aula, né? Na aprendizagem. Qual que é o contrato pedagógico? Né? Ou seja, contrato é a vida inteira, né? Eu acho que vocês escutaram, talvez alguns de vocês, eu falando alguma vez de contrato lá na faculdade. A gente faz contrato para tudo. A gente faz contrato para comprar casa, para entrar na faculdade, para comprar carro. A gente faz contrato para se casar. A gente faz contrato de trabalho. E muitas vezes a gente esquece de fazer o principal dos contratos, que é com a gente mesmo. Né? Quando você tem um contrato, você vai comprar um apartamento, uma casa, um terreno, tem umas cláusulas lá, dizendo que se você não cumprir aquelas cláusulas, você perde o seu objeto de desejo. E a gente esquece que é a mesma coisa na vida. Então, esse contrato tem que ser passado para o aluno também. Existe uma dedicação que o projeto requer que todos aqueles que vão participar estejam. Se a gente, como professor, construindo a nossa carreira, se encontra numa situação de, nossa, quanta leitura, eu sugiro que a gente olhe o contrato mental. Será que existe uma cláusula no contrato que a gente fez, vou ser professor, que me obriga a fazer leituras para ter sucesso lá na frente? A dedicação de algumas horas de formação? Então é exatamente isso. Quando você vai fazer um projeto com um aluno, em sala de aula, você tem que colocar o contrato pedagógico, porque senão o projeto não sai. O projeto ele fica idealizado, planejado pelo professor, mas aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que deve ser feito, não é de forma tácita compreendido pelo aluno. Bom, então você tem o programa, você sabe sobre o que você vai falar, e você tem o contrato pedagógico. Você precisa da geração de protocolos. O que são geração de protocolos? Quando você vai pedir o histórico na faculdade, eu ia falar que a gente demora, mas o Joe está aqui, ele é super eficiente, então a gente entrega rapidinho, né, Joe? Você vai pedir lá o histórico na faculdade, você ganha um protocolo. Olha, a gente promete te entregar. O protocolo são os pontos de entrega. Para esse projeto, ele é determinado por um contrato que tem as suas datas delimitadas pelos seus protocolos. Quais são as etapas? Né? Você vai ter que usar alguma ferramenta tecnológica? Quem vai buscar, quem vai fazer a pesquisa? Que data que entrega o resultado da pesquisa? Quem vai fazer a formatação do projeto que será aquele tangível e entregue? Quem vai fazer a exposição? E aí todas as datas. Então o projeto ele funciona com esses estabelecimentos. Na aula, separação dos grupos. Né? Para que você consiga colocar em prática o projeto, você tem que fazer a separação dos grupos. Aqui vai uma dica enquanto professor. Provavelmente vocês vivenciaram na vida acadêmica de vocês o trabalho com as mesmas amigas e os mesmos amigos durante vários semestres. Eu, como diretor, muitas vezes encontro alunos que querem me matar porque eu separei eles de turno. Um dos pontos para todas as metodologias ativas é a única autoridade, a única autonomia que você não pode dar para o aluno é a escolha do grupo. Você não pode deixar que o aluno escolha o grupo. E tem um porquê. Porque nessa gestão de sala de aula que a gente vem buscando, e vocês, principalmente num curso de aprendizagem significativa, é saber que a gestão da sala de aula ela só é transformadora quando ela permite a sociabilização. Quando ela permite que os agentes históricos que estão presentes ali na sala de aula se conheçam e eliminem as barreiras
que existem entre eles. Barreiras étnicas, de origem, de ideologia. Porque se você permite, de uma forma cômoda, é mais cômodo, eu estou falando com o professor agora, para o professor entregar isso na mão do aluno, porque aí ele já começa o projeto sem conflito, você cria grupos estanques. Você cria grupos que vão buscar meritocracia, querer ser melhor que o outro, porque veem os outros como rivais. Então, para a metodologia de projetos e para todas as outras, é o professor que escolhe o grupo. É o professor que determina com quem você vai fazer, porque faz parte do aprendizado trabalhar com todas as pessoas que estão ali, que é algo que você vai vivenciar na escola ou em qualquer outra empresa. Então, ele está ali nesse momento buscando que diferentes indivíduos se confrontem dentro de um grupo que tem o mesmo objetivo. Tá? Então, fazer grupos com amigos é a pior experiência que a gente pode ter no sentido educacional. No sentido profissional, ela é muito ruim também, porque você delimita as suas possibilidades de emprego, uma vez que você só fez amizade com 2 ou 3 pessoas, e são só elas que vão te indicar. Então, fica aí um ponto importante da metodologia. Todo projeto a ser apresentado na sala de aula ou na vida, ele precisa problematizar a realidade, ele precisa estar pautado sobre um problema real. Tá? E esse problema real, ele precisa apresentar aí várias questões auxiliares. Daqui a pouquinho eu vou fazer o exemplo, mostrar o exemplo para vocês, e eu acho que vai ficar bem claro essa problematização. Olha lá. Se a gente não dá voz ao aluno no momento da escolha do grupo, a gente não dá autonomia para ele, a autonomia passa a ser completa na forma como ele quer conceber o projeto. Então, quando você estabelece um projeto dentro de um grupo de professores, de coordenadores, de alunos, você diz o que você quer, mas você não diz qual é o objeto tangível. Você não diz quais são as etapas que o aluno vai usar para construir aquilo. Porque o que a gente está buscando aqui não é um conhecimento de memorização. O que a gente está buscando aqui é que o aluno, através da discussão entre os iguais, né, instrução entre pares, que é outra das metodologias, eles encontrem alternativas. Não sei se é da época de vocês, existia lá uma animação chamada Caverna do Dragão. O professor é uma espécie do mestre dos magos na metodologia ativa. Porque se ele der os caminhos, ele acaba sendo um professor tradicional, ele dá a resposta. E, na verdade, ele está ali só para provocar. Ele está ali só para mostrar o leque de opção e tentar indicar para o aluno onde buscar ou com quem conversar, mas não como fazer. Existe aí a necessidade do projeto de ter um momento da coleta e tratamento das informações. Novamente, a gente não faz um projeto em que todas as habilidades já estão desenvolvidas em nós, porque senão ele passa a não ser desafiador. Então, toda vez que você propõe um projeto, você já, como professor, tem em mente as habilidades que os alunos vão precisar, e se eles não têm, existe um momento em que eles vão ter primeiro que fazer a pesquisa, e depois fazer a curadoria dessa pesquisa. O que, de fato, será usado? Aí tem o momento da autoavaliação. Imaginem aí todos em grupo, trazendo várias informações sobre determinado tema, e aí tem que decidir o que a gente vai usar. Essa autoavaliação e a avaliação dos colegas é muito importante. No sentido de, o professor não participou da construção, ele é um agente externo. Então, para aprendizagem baseada em projeto, parte da nota que acaba conduzindo aí a nossa vida é essencial que seja dada pelo aluno. Tá?
E aí existem diversas teorias. Novamente, eu não sou teórico, eu gosto de uma prática. Eu vou aqui só fazer um resuminho da forma como eu trabalho. Imaginem que o grupo tenha 6 pessoas. Todo o trabalho que eu faço, independente da disciplina, ou história, ou filosofia, ou sociologia, quem dá a nota é o aluno. Eu, como professor, só corrijo o teste final, que é uma obrigação institucional, e ele só vale 10%. Quem dá a nota é o aluno. De que forma? O aluno avalia a si próprio. Que nota que você dá para você dentro desse projeto que foi realizado? E ele só tem 10 opções. 10, 9, 8, 7, 6, até 1. Você só tem essas opções de notas. Qual é a nota que você dá para você e por quê? Então, você se autoavalia, sabendo que a nota que você deu para você não pode mais ser repetida. Então, se você deu 10 para você, ninguém mais do seu grupo tem 10. Só sobraram 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E para o componente 2, que nota você dá? Por quê? Aí você dá a nota para o componente 2, já sumiram 2 notas ali. E você faz isso para todos. Eu não sei se ficou claro, mas você vai avaliar mal alguém. Porque é impossível que todos tenham trabalhado da mesma forma. Isso não existe. É cruel. Eu sei esse tipo de avaliação. Mas faz com que você esteja preparado para o dia a dia. Você como coordenador, você como professor, você como diretor, você precisa avaliar. Então, o projeto, ele acaba sendo rico no momento em que ele coloca a autoavaliação, a pessoa se avaliando, e a avaliação dos pares, avaliando os outros, uma vez que foram eles que construíram o projeto. Seria muito estranho dar nota só para o produto tangível, e não para aquilo que é mais importante, que é o processo de construção. Então, lembre-se, o projeto numa sala de aula, ele só se caracteriza como aprendizagem quando existe total autonomia para conceber o projeto pelos alunos, eles fazem coleta e tratamento das informações e escolhem o que eles vão usar, se autoavaliam e avaliam os pares. Peraí, então o professor não faz nada? Bom, primeiro o professor prepara todo o terreno, né? O professor faz toda a preparação, o planejamento da aula. Mas tem aí o trabalho que é o mais complexo de todos. É muito mais fácil o que eu estou fazendo aqui, que é passar para vocês. Mas a tutoria é mais complexa, porque aqui todas as perguntas são abertas. Você faz o acompanhamento, você dá devolutivas das fases dos protocolos de entregas que foram estabelecidos no contrato, e você tem o papel de ser instigador. E ser instigador todo dia não é fácil. Então você tem que estar ali, conhecedor do projeto, bem planejado, para que você consiga instigar o aluno na busca por melhorias e não mostrando as melhorias. E o final, existe uma exposição pública, uma apresentação do produto tangível. Isso aqui eu vou passar para vocês também, tá? Um passo a passo que eu uso no meu celular. Finalizando, né, eu acho que a gente não vai conseguir construir o projeto, mas eu vou roubar depois, que vai ser a parte mais legal, alguns minutos de alguém, a gente faz um projeto junto. Eu vou tratar com vocês de algo palpável, né? Você falou, tem um monte de coisa, falou pra caramba, quase 2 horas. E qual que é o exemplo? Né? De construção. Como é que eu construo? Como é que eu consigo provocar um grupo de pessoas ou criar um desafio que realmente traga um projeto, que ele se concretize, se materialize no final? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente fez na própria faculdade. Tudo na nossa vida acaba se pautando em projetos. No dia, se eu não me engano, 9 de março, começou-se a discutir o tamanho da pandemia e se a faculdade partiria para as aulas remotas ou não.
Eu escolhi mostrar no final da aula esse projeto, porque eu acredito que o que vocês estão buscando aqui, num curso de pós-graduação, construírem isso nas instituições que vocês vão trabalhar. Mais do que a função muito bonita de professores, acumular com a função de gestor, de coordenador. Então, vou mostrar para vocês como isso foi feito. Primeiro passo, isso por volta lá do dia 9, a gente vai até ver a data aqui, foi criar o Comitê Acadêmico de Crise. Dia que foi isso aqui? O mundo está parando, a gente tem aqui a responsabilidade tanto com vidas, quanto com aprendizagem, quanto com a própria instituição, dia 13 de março. O que a gente vai fazer? Né? Porque não tinha projeto, ninguém estava esperando que isso fosse acontecer. Então, qual é o projeto? Então, a pergunta inicial, né, essa provocação ou desafio, é como que a gente vai organizar a faculdade, né? Como que é feita a organização de uma instituição que diretamente se relaciona com mais de 2.000 agentes sociais, com mais de 2.000 agentes históricos. Como é que a gente organiza isso? Aqui é a provocação do projeto. Ninguém tem a resposta. Acho que ninguém passou por algo parecido dessas gerações que a gente convive na faculdade. Então, a gente começou a discutir em grupo. Discutindo em grupo, alguns elementos foram criados. Eu separei aqui para mostrar, para que vocês entendam, talvez, o tamanho. Esse é um projeto longo, né? Ele começa em março e perdura até hoje. Aí a gente passou a se organizar de forma colaborativa. Existe uma pasta aqui no meu Drive que chama Crise Coronavírus. Vou clicar nela para que vocês tenham ideia do funcionamento. Dentro dessa crise, né, pasta de crise, vocês encontram uma pasta chamada 2020 primeiro semestre, 2020 segundo semestre, essa evidentemente que não existia, cursos livres na pandemia, como que a gente vai trabalhar com cursos livres e quem são nossos alunos. Eu vou clicar aqui em 2020/1, que é o início do projeto. Então, peraí, a gente vai criar um projeto de como organizar a instituição, né, dentro desse período de pandemia, ou seja, a gente vai aprender como que uma instituição de ensino pode ser conduzida dessa forma, de forma colaborativa, com a troca entre professores, coordenadores, direção, conselho, setor administrativo, estagiários, alguns alunos, e a gente acabou listando quais seriam os temas que deveriam ser pesquisados e construídos. Bom, a gente viu que a gente precisava acompanhar o engajamento dos alunos, a gente precisava cuidar das aulas ao vivo, a gente precisava fazer aquele duro comunicado sobre as mensalidades, a gente precisava comparar os ingressantes da TOTS com os ingressantes que tinham realmente se matriculado, a gente tinha que ter manuais e dicas para as transmissões, a gente tinha que ter um plano contra evasão, porque isso é a vida da instituição, a gente tinha que ter um plano de contingência, como sobreviver durante o coronavírus, a gente tinha que ter um plano gerencial, como trabalhar com todos os colaboradores de uma forma remota, sendo que nunca ninguém tinha feito, quais são as providências que existem para o site e como ajudaríamos os alunos através do socioeducacional. Então, logo nas primeiras reuniões, a gente viu que o trabalho era gigantesco. Então, existe uma lista dentro de um projeto. Então, isso cabe ao professor, né? É o professor que começa ali fazendo um projeto interdisciplinar, né, principalmente com os colegas, determinando quais serão os elementos que serão pesquisados, quais elementos que serão produzidos. Como exemplo, aqui,
Isso aqui é legal o exemplo porque são vocês, né? O engajamento dos alunos, acompanhamento e retenção das aulas. Aqui tem todos os alunos da faculdade, a quantidade de aulas que ele assistiu, de forma ao vivo, não tem as gravadas estão em outras planilhas, se ele respondeu ou não à autoavaliação. Aqui tem todos os dias de aulas, então todas as vezes que vocês entraram na aula ao vivo, está processando aqui, o RA de vocês vai aparecer aqui, em todos os dias. Então aqui tem um controle total de todos os alunos. Se vocês observarem, o dia que tem menos é o dia de sexta, porque tem menos encontros às sextas-feiras. Então isso ao longo de todo o processo. Aqui existe um placarzão que tinha que ser desenvolvido. Quem respondeu e quem não respondeu a autoavaliação, qual que é a quantidade de respostas por turno em relação à base de alunos. Aqui, quais são os alunos que dão mais audiência nas aulas, por exemplo, pedagogia, que é o nosso curso com mais alunos, a gente tinha as maiores médias. Então, nesse ponto, tudo precisava ser controlado. Uma outra parte do projeto são as aulas ao vivo. A gente vê aulas gravadas, quais são os BOs que dão nos acessos, as planilhas com os links das aulas, como que a gente se organiza antes da aula chegar até vocês, quais são os relatórios, né, que a gente tem das aulas, então, se as aulas foram boas ou ruins, a qualidade das transmissões. No começo eu lembro que a gente teve grande dificuldade, então tá tudo colocado aqui, com o tempo isso foi diminuindo. Aqui a gente tem Então, o que é? O projeto, ele vai te entregando, com a construção, aqueles produtos tangíveis, para que você possa fazer a apresentação futura. Então, aqui tem um placarzão da qualidade das aulas. A gente teve aí, por exemplo, aulas com quedas, 23 de 1.205, aulas que caíam o tempo todo, não são aulas que tinham travando, aulas com problemas. O que mais para a gente terminar isso aqui? Esse que talvez tenha sido a grande finalidade, né? Quem esteve na faculdade nas semanas anteriores provavelmente chegou a entrar em contato com esse documento. Isso é um plano de contingência, o que fazer em caso da pandemia. Lembrando que a gente está construindo de forma conjunta e sem o conhecimento real disso, né? A gente está experimentando, porque é algo novo para todo mundo. Então, tem aqui quem vai fazer o quê. Aqui são os protocolos, tá vendo? Bom, determinação dos caminhos a serem seguidos, é o comitê. Quem vai escrever o documento? O Alessandro. Quem que vai compartilhar? É o Felipe. Quem vai fazer a atualização? Então, essa parte, que tem aqui 21 itens, são os protocolos que a gente falou lá. Para ter um projeto, ele precisa ter os protocolos logo depois do contrato. Porque senão ele não vai acontecer. Quem vai fazer o quê e quando vai entregar? Aqui tem os protocolos. E como que a gente verifica o aluno no dia a dia, né? Como que a gente verifica o projeto, se ele está acontecendo ou não? Da mesma forma, a gente tinha aqui o plano gerencial. No plano gerencial, a gente tem um chamado painel de guerra. Nesse painel de guerra, seria o que o professor estabelece com os alunos, né? Peraí, então agora que a gente determinou as funções, os protocolos, vocês estão em grupos, esses seriam os tutores, os tutores da graduação e os tutores da pós-graduação. E aqui, as entregas. E aqui eu estou abrindo porque está transparente para todo mundo, tá no site da faculdade os links disso aqui. O verde significa que a pessoa cumpriu com o protocolo. A gente trabalhava com painel, O amarelinho, a pessoa cumpriu, mas de forma atrasada, e o vermelho não entregou. Então, a gente conseguiu controlar o trabalho de todo mundo com reuniões, que é essa parte da tutoria do professor.
através desse tipo de controle. E aí todos os projetos. Aqui tem a iniciação científica, aqui tem os outros projetos acadêmicos, a estágio, TCC, seminários, ENAD, iniciação científica, NAD, os cursos livres. Controle da graduação. O professor tinha muito trabalho para fazer. Ele era o nosso produto tangível. Então está tudo registrado aqui. Ó. É isso que entregamos como produto tangível para vocês. Todas as semanas, o professor tinha que enviar o link, postar o vídeo, postar o texto e o exercício. Então, todos os dias, isso era verificado. Então, a gente fazia o papel do tutor, entrava em contato com aquele que atrasava, com aquele que não entregava, que é a parte mais difícil, porque é muito mais fácil só falar o que fazer, do que cobrar o que tem que ser feito, que é o grande desafio do projeto. Por fim, a gente está terminando, eu não vou conseguir fazer junto com você, eu acho que é importante que seja feito. Eu ia propor, para que a gente fizesse, a gente vai fazer ainda, eu vou arrumar esse momento, um projeto que conseguisse terminar numa aula. Vocês conhecem Super Trunfo? Já ouviram falar? De um jogo de cartas chamado Super Trunfo? É esse aqui, ó. Antigamente era da Grow, e aí existiam vários modelos de Super Trunfo. Eu tenho o costume de usar esse jogo, na verdade, construir esse jogo como projeto em aulas de filosofia e de história. Então, o que eu ia propor para vocês, aqui tem um exemplo de matemática que eu achei legal, que é a construção, através aí dos prismas, né, para que os alunos, além de construírem, joguem e acabem lembrando do resultado do jogo, como se fosse um conhecimento. Nesse joguinho aqui, para quem não conhece, cada grupo de alunos ficam com algumas cartas, um grupo não vê a carta do outro, e quem tem a vez escolhe um dos itens que tem aqui. Nesse caso, tem vértices, faces e arestas. Ele escolhe e vence aquele que tem o maior número. Esse é bem infantil, porque ele é do terceiro ano do ensino fundamental, mas existe uma possibilidade gigantesca. A minha proposta para vocês, mas eu não quero que vocês façam para casa, eu quero fazer junto com vocês, é que a gente construa no Canva um super trunfo dos professores de vocês. E a gente presenteie eles com o produto final. E dentro desse super trunfo que a gente vai construir junto, a gente vai usar 4 categorias. A gente vai usar as categorias criatividade, afetividade, empatia e espírito investigativo. A gente vai construir uma cartinha. Não sei se vocês conhecem o Canva ou usam com frequência. A gente vai construir. Eu não vou me alongar sobre isso, porque a gente vai ter um tempo para fazer juntos. Tá? Eu vou só buscar esse tempo. Enfim, eu sei que eu falo bastante, é o mal de professor, e precisava de toda a introdução para que a gente construísse o projeto. Mostrei o projeto da faculdade, que é aquilo que deu mais trabalho, e realmente é trabalhoso, tem briga, tem discussão, tem pessoas durante o projeto que ficam magoadas, tem pessoas que vibram, e é isso que a gente vai encontrar em sala de aula quando propõe isso. Esses são os riscos, né, de pessoas, num determinado momento, virarem a cara para você, ou tentarem sair de um grupo, criar panelas. É o que a gente não pode deixar de acontecer dentro da sala de aula e na nossa vida. Então, eu fiquei também assim contente de poder mostrar para vocês como funciona o projeto da instituição, porque a instituição são vocês, né? E compartilhando finalzinho aqui, tudo que a gente busca para o futuro está pautado em projetos. E eu estou desenhando aí uma nova instituição também. E é um projeto gigantesco. Eu acredito que todos tenham projetos e provavelmente ao longo aí desses períodos ainda vou pegar muitas opiniões de todos vocês. Assim, foi uma honra.
ter falado tanto aqui. Eu peço desculpas se me alonguei ou se não atendi as expectativas, mas eu fiquei muito contente de ter vivenciado uma manhã. Então, vou fazer o possível para que o nosso encontro seja o mais rápido, para que a gente faça um projeto junto, e até dezembro a gente tenha aí esse produto tangível, impresso, plastificado dentro das caixinhas, para que a gente presenteie os professores com ele. Então, muito obrigado, foi um prazer. E agora eu abro aí para as críticas, comentários e sugestões. Eu só vou avisar aqui do lado para o conselho que eu vou atrasar um pouquinho na reunião. Bom, mensagem passada lá para o conselho, que eu vou me atrasar um pouquinho. E aí eu abro aí para a gente, para dúvidas, para novamente críticas ou sugestões para a próxima. Vamos lá? Alguém deseja? Gostei bastante da aula, professor, foi bem construtiva. Eu gostei bastante, assim. Muito obrigado, fico muito contente. É o meu primeiro semestre na família e eu estou gostando bastante do curso, e a aula de hoje foi show, foi muito bom. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, eu sei que a gente ainda tem essa timidez, eu espero que a gente consiga se encontrar mais vezes, inclusive quando a gente puder ter as aulas presenciais. Eu gosto bastante da sala de aula. Agradeço o fato de vocês terem permitido que eu tivesse esse ano, né? Depois de mais de 20 anos, estar fora da sala de aula. Foi muito difícil, foi até uma crise de identidade no começo do semestre, no começo do primeiro semestre, mas me satisfiz bastante aqui. Valeu. A gente tem outras oportunidades, né? Com você, pronto. Obrigado. Bom, teremos sim, com certeza. Então, gente, eu não vou dizer que vocês têm meu e-mail e podem perguntar pelo e-mail. Vou até mostrar aqui rapidinho. Mas não fala, nossa, imaginem, esse diretor é desorganizado. Mas olha a quantidade de e-mails que chegam. Então, eu vou passar o pessoal, eu não vou passar o institucional. Está aqui em cima. Falta eu ler 13.749. Então, chega e-mail de tudo. Então, se vocês usarem esse e-mail, às vezes tem aluno até que me xinga, porque ele não responde. É porque não dá tempo. Se eu parar aqui um mês para responder, eu não vou conseguir. Então, vou passar para vocês, para a gente poder discutir aí metodologias ativas, né? O meu e-mail pessoal. Esse aí é mais tranquilo. Ele está aí. Tá? Legal. Então, até o próximo encontro, e eu peço para os professores avisarem vocês quando será. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. De nada. Agradecido a todos e a todas.